em resumo. Olá, ouvinte da Rádio UFSCar. Começa agora, aqui nos estúdios da Rádio UFSCar, a mais uma edição do programa Em Resumo. Um programa que trata de apresentar as pesquisas feitas aqui na Universidade Federal de São Carlos, tanto na de São Carlos quanto Araras, Sorocaba, Lagoa dos Sinos, etc. Não é? E também em outras universidades, como USP, Unesp. O objetivo realmente é evidenciar como a pesquisa científica tem relevância e importância para o nosso dia a dia de qualquer cidadão, cidadã, de qualquer trabalhadora, qualquer trabalhador brasileiro. E nós estamos recebendo aqui muito prazerosamente o Rafael Machado. Rafael Machado é graduado na UFSCar de Araras, né, Rafa? Perfeito, engenharia agronômica. Engenheiro agronômico, fez mestrado em agroecologia. Isso. E atualmente faz doutorado aqui em ciências ambientais. Isso, na área ambiental, o curso está alocado no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, né? Então, nas pós mais, acho que tradicionais aqui do campus de São Carlos, programa de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais. Perfeito. E o Rafael veio bater um papo conosco a respeito de temas bastante importantes, não é, que ele tem visto aí ao longo da sua graduação, do mestrado e agora no doutorado, e que são coisas que, seja para grego, seja para goiano, diz respeito a todo mundo, não escapa nenhum, né? Nós vamos falar, bicho, sobre água. Rafa, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que você estava participando de eventos aí e teve que encaixar o nosso convite na tua agenda. Tá? Muito obrigado. Rafa, eu vou começar te fazendo uma pergunta, assim, ela é bastante ampla, mas ela realmente tem a ver com coisas que nos preocupam imediatamente, não só como pesquisadores, mas como seres humanos. Tá? A questão da água. Sim. Qual é o problema com a água? Especificamente eu estou pensando aqui na nossa região, São Carlos, Araraquara, Araras, Rio Claro, enfim, essas regiões que você domina, conhece, trabalha, que tem o teu trabalho empírico desenvolvido. Quais são as condições da água na nossa região em geral e especificamente aqui no nosso município de São Carlos? Perfeito. Primeiramente, bom dia a todos, ouvintes e telespectadores, né, pela Rádio UFSCar. A qualidade da água realmente é um fator muito preocupante, né? Nós sabemos que a água disponível para a população urbana, seres humanos, a água doce é um recurso por si só já muito escasso, né? Menos de 3% de toda a água disponível no planeta. Nós sabemos, principalmente nas geleiras e tal. Aqui na nossa região é um fator bem preocupante, seja em relação porque a economia da nossa região preponderantemente, embora a cidade em si de São Carlos seja um centro de tecnologia de ponta, o setor agropecuário, né? O setor de agronegócios, evidentemente pegar aqui Ribeirão Bonito, Brotas, até minha cidade natal, Jaú, aqui próximo, indo para Ribeirão Preto também. E isso não é problema por si só, ajudou a desenvolver a região, o setor sucroalcooleiro, ainda mais teria cabimento falar mal disso que eu sou um engenheiro agrônomo. É claro. Mas o uso cada vez maior de defensivos agrícolas, vulgarmente conhecido aí como agrotóxicos, causam sim preocupação porque a longo prazo, mesmo que demore realmente de médio a longo prazo, uma condição de tempo às vezes mais de 5, 10 anos, pode deixar efeitos aí de toxicidade no solo. A gente fala a questão até da solução do solo, né? A porosidade do solo, que é preenchida tanto por ar quanto por água e outros sais minerais. E isso pode chegar até o lençol freático e, consequentemente, chegar tanto na água que nós utilizamos diretamente para nos hidratarmos, nosso dia a dia, que vão acabar nos rios, né, nosso setor de abastecimento de água, como indiretamente nos próprios alimentos, né? E entra aí na cadeia alimentar, pensar a questão das poáceas, das gramíneas, alimentação do gado, depois para a carne que nós nos alimentamos, isso chama-se bioacumulação, né? De resíduos, de substâncias potencialmente tóxicas para o ser humano. Então isso em si já é uma preocupação. E outra, da nosso próprio ato de nós estarmos vivos, né? Nós vivemos as atividades antrópicas, né? Então o lançamento de efluentes, seja pela própria setor industrial, né? Aqui
é um fato até histórico, né? O que o campus de São Carlos tem 50 anos, já é bem conhecido. Aqui próximo de nós, divisa da área norte, área sul, conhecido como Represa do Monjolinho. Fora os problemas de infraestrutura mais recentes aí, que já é conhecido da comunidade acadêmica aqui, comunidade do campus. É conhecido que setores aí de abatimento de aves, de outros tipos de indústrias, lançavam efluentes sobre os cursos d'água do próprio Monjolinho, e isso, vão tentar ser o menos técnico possível, até por causa do público que está ouvindo a gente, mas isso, como eu diria, uma linguagem mais simples. As substâncias que nós dissolvemos na água levam um tempo cada vez maior para a própria água se recuperar. Um dos parâmetros que nós analisamos isso é chamado de demanda bioquímica de oxigênio. O que significaria isso? Quer dizer, o quanto os micro-organismos que estão lá, eles consomem desse oxigênio que está naturalmente dissolvido na água. Okay. Por que é tão importante ter oxigênio dissolvido na água? Pela própria manutenção da água em si. Perfeito. E dos próprios outros seres vivos não microscópicos, macroscópicos, que vivem na água. Os mais conhecidos, né? Nós inclusive nos alimentamos dos peixes, né? Os peixes têm respiração branquial, não têm pulmões como nós, né? Respiram pelas brânquias, e eles retiram, através dessas brânquias que eles possuem, o oxigênio que está dissolvido na água. O que ocorre quando nós jogamos, lançamos efluentes, seja sangue dos abatedores de aves, resíduos industriais das outras indústrias de processamento, o próprio lançamento de esgoto doméstico nos cursos d'água. Quais são as substâncias que existem nesses efluentes, ejetos, né? Principalmente fósforo e nitrogênio. E curiosamente isso para os micro-organismos é ótimo, que eles se alimentam dessas substâncias, desses elementos químicos. Tanto que um termo muito comum, o pessoalzinho às vezes que vai prestar Enem, né, no final do ano, muito comum, até no ensino médio, o pessoal aprende em biologia, eutrofização, que é associado como algo negativo. O curioso é que a origem dessa palavra, ela vem de eutrófico. Eutrófico quer dizer meio muito rico. Olha que curioso. É algo benéfico. Benéfico, então ela tem um significado inicial benéfico, bom, por quê? É um meio que está rico em nutrientes. Perfeito. Só que o que ocorre? Quando esse meio fica muito rico em nutrientes, um outro termo, tentar usar o menos biologês possível, né? Chamado de capacidade de suporte. Que seria uma capacidade de suporte? Que seriam os fatores que determinam a existência de alguma espécie, algum ser vivo naquele ambiente, naquele espaço físico, o espaço biológico. Aquele volume de água, no caso. Então, por exemplo, os micro-organismos, o que eles é bom para eles, vamos por assim? Uma temperatura que é aproximadamente a nossa, que nós convivemos, é em torno de 20 a 25 graus, até 30 graus, a maioria sobrevive muito bem. Inclusive é bom para eles se multiplicarem. E de fatores, vamos por a comidinha dos micro-organismos, aqueles seres vivos que a gente não vê a olho nu. Os principais são justamente nitrogênio e fósforo, que são os que tem mais nesses efluentes, inclusive no esgoto. Então, quando nós lançamos isso, eles se reproduzem demais. Só que, além desses nutrientes, fósforo e nitrogênio, principalmente, outro recurso incomum a nós, né, é justamente o oxigênio. Só que eles não vão retirar o oxigênio como nós retiramos do ar, da atmosfera. Eles retiram justamente de onde eles estão imersos, que é da água. Ou seja, quanto mais eles crescem, essa população de micro-organismo, mais eles vão competir com as outras formas de vida que existem nos ambientes aquáticos. Como os peixes, que são os mais comuns, que depois eu posso comentar um pouco mais à frente, que é um pouco do que eu estou estudando, que erroneamente nós chamamos, que é um termo mais abrangente, né, na mídia e tal, até na televisão, de algas, grandes algas. Só que o termozinho assim, técnico, bem que eu só vim aprender aqui na UFSCar também, com os limnologistas, com os especialistas do assunto, macrófitas aquáticas, que macrófitas, macro grande e fito planta. Então seriam plantas grandes que vivem na água, que acho que é uma das mais populares aí, que a gente vê muito, inclusive no Rio Tietê, um divisor de município lá onde eu moro, Jaú. Os benditos, os aguapés, né? Aguapés. Que é uma das macrófitas mais famosas, né? Aí. Legal.
Muito bom. Tchê, e deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o teu trabalho, antes de eu discutir um pouco contigo, eu te pedir para expor para nós essa tua pesquisa de doutorado, qual foi o teu trabalho de mestrado? Você se formou engenheiro agrônomo. Perfeito. Tá? Perfeito. Aí resolveu seguir carreira acadêmica. Isso. Qual foi a tua inquietação depois de concluir o curso de engenharia agronômica? Perfeito. Uma história meio comprida, vou tentar resumir. Eu estava em ensino médio, né? Muitos anos atrás. Teve um delay aí entre o mestrado e o doutorado de quase 10 anos, tá, gente? Mas vamos lá. Eu estava em 2001, 17 anos atrás, né? Só vai lembrar que foi da tragédia das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, né? Isso. Eu estava acabando o ensino médio e tal. E eu sempre gostei de assuntos ligados ao meio ambiente. Então, reciclagem e tal. Provavelmente por influência da minha mãe, que ela é professora de ciências e química, bióloga. Ela chegou a conhecer Linus Pauling, né, quando ele veio no Brasil. É mesmo? Que honra, né? Aquele químico famoso. Olha só. Pessoal que tá ouvindo do ensino médio, né? Aquele famosos diagramas lá, um S2, Sim, dois S2 e tal. Da Isso química. mesmo. Então eu sempre gostei de ciências. Tanto que eu prestei, na verdade, engenharia ambiental na Federal de Viçosa e na Federal de Itajubá, ambas em Minas Gerais. Sul de Minas, na Itajubá. E aqui em São Paulo eu prestei ecologia. Bom filho a casa torna, né? Ecologia aqui, muito próximo aqui em São Carlos, na Unesp de Rio Claro. Fiquei na lista de espera. Também fiquei na lista de espera em engenharia ambiental em Viçosa e Itajubá. E passei, felizmente, na primeira lista, já de cara, em engenharia agronômica no campus de Araras. Perfeito. Como o Rô falou aí, eu fiz a engenharia agronômica entre 2002 e 2006. O motivo já, a inquietação que me levou até lá era justamente por, lá no manual do candidato, ainda tinha vestibular próprio, né? O Enem só vinha como um plus na nota, era 30% da nota. Tinha agroindústria e agroecologia. Eu falei, olha, agroecologia, como eu tinha prestado ecologia também em Rio Claro, na Unesp. Isso é interessante, nem sabia direito o que era. Aí já fiquei muito envolvido, comprei alguns livros da Ana Maria Primavera, que é considerada a papa da agroecologia aqui no Brasil. E fui atrás disso logo na graduação. Procurei, então, hoje, professor já aposentado, Luiz Antônio Corrêa Margarido, que é o que trabalhava lá no campus nessa área. Hoje tem outros professores, né? O Baltazar, a própria Maria Tereza Teca, outros professores que trabalham nesse ramo, da agroecologia lá no campus. Fiz uma iniciação científica na área de fruticultura. Mexi com sistemas de produção orgânicos para a cultura do maracujá, usando alguns insumos bem cru, né? IC, né, tal, iniciação científica, trocando alguns produtos fertilizantes defensivos agrícolas tradicionais da agricultura convencional, após a Revolução Verde e tal, enfim, por alguns substitutos, né, que eram permitidos pelas certificadoras de produtos orgânicos. Então, em vez de adubo mineral sintético artificial, usei um tal de bocache, que é um adubo natural. Eu tenho uma cidade que é relativamente próxima daqui, IPU, né, pela Corin. E alguns defensivos alternativos, né? O próprio calda bordaleza, calda sulfocálcica, ácido pirolenhoso. Achei muito bacana. Eu gostei muito da área dele. Eu acho que todos recém-formados, prestei concurso público e tal. Bati na trave várias vezes. Acho que eu entro no Guinness Book de cara que mais pegou em segundo lugar em concursos aí. Verdade, vários e vários. Que só tinha uma vaga, fiquei em segundo. Aí em 2006, logo que eu concluí a graduação, estava iniciando uma parceria. Primeiro, pós-graduação interinstitucional da UFSCar, que era uma parceria da UFSCar, existe, né, até hoje assim, nesse formato, em parceria com a Embrapa Meio Ambiente de Jaguariúna. Certo. Era muito bacana, aí, e quem estava encabeçando foi até muito curioso, o pessoal falava, panelinha e tal. O meu orientador de iniciação científica, meu co-orientador, foi ao contrário. Meu co-orientador da iniciação científica foi o coordenador dessa pós-graduação, e o meu orientador da iniciação científica era o vice-coordenador. Aí eles comentaram comigo que eu ia lá, só para pegar alguns dados, algumas coisas da graduação que eu ainda estava por finalizar, né? O próprio relatório final da PIBIC, da iniciação científica, com ele. Graças a Deus consegui bolsa pelo CNPq na IC. Falou, Rafa, tá começando aqui e tal, essa PPG aqui em Araras, na área que você fez IC e tal, você não acha bacana? Aí teve outra história curiosa também, que foi assim. E como eu mexia com agricultura orgânica, na parte de fruticultura, sempre fiquei um pouco fascinado pela questão do controle biológico. Sim. Coisa muito comum, muito utilizada, inclusive no setor adaptado para o grande agronegócio. Aqui, se pegar as usinas da região de Sertãozinho,
do grupo Baoba e tal, do que faz açúcar nativo, eles usam muito controle biológico, a vespinha, né, metarrhizium, para controle da broca da cana, por exemplo. Perfeito, perfeito. Que economiza dinheiro, é permitido pela agricultura orgânica e tal. Só que assim, não tinha vaga nessa questão para esse tema específico, que era na verdade era um professor da Embrapa, um pesquisador da Embrapa que estava com essa área na época, e meu orientador, como Forte lá de Araras, o pessoal deve conhecer um pouco a história do campus. Não vou ficar aqui, não vou ficar só meia hora falando disso. Mas o Forte lá é justamente cana-de-açúcar, né? Ela foi incorporada por São Carlos em 91, quando o então presidente Collor extinguiu o Instituto do Açúcar do Álcool, do Proálcool. Incorporou em 93, começou o curso de engenharia agronômica. Então, a maioria das pesquisas lá, de um jeito ou de outro, tá ligada à cana. Perfeito. Falou, Rafa, eu tô ligado aqui a cana-de-açúcar, a gente tá com um projeto aí, até já tem algo aprovado pela FAPESP na época, a produzir açúcar mascavo, né, como um produto alternativo para os pequenos agricultores da região, os assentados lá pelo ITESP e tal. Produzir açúcar mascavo. E também uma bebida típica do Brasil, a cachaça, né? A aguardente. Então eu falei, tudo bem, senhor, produzir cachaça aí, permite fazer mestrado, vamos lá, né? Então eu me adaptei, como eu mexia com fruticultura. Aí minha dissertação de mestrado foi sobre sistemas orgânicos de produção para cana-de-açúcar. Aí, como era mais voltado para o nicho de agricultura familiar, tentei algumas... que na verdade não era nenhuma novidade. O pessoal da década de 80, inclusive do próprio Planalçúcar, tinha um grupo de pesquisa voltada para a agricultura familiar, nos quais eles desenvolviam pesquisas alternativas. Então, sistema intercalar, eles falavam cana com culturas alimentícias, né? Por exemplo, o próprio milho verde, feijão, amendoim, mandioca. Então, até para dar um N lá, claro. Estudo análise estatística significativa, né, tal. Tem um banco de dados robusto. Claro. Então eu fiz um sistema orgânico de produção, testando algumas culturas alternativas com a própria cana, fazendo um sistema entre linhas, um espaçamento maior, e nessa entrelinha da cana, cultivar outros cultivos, tanto para otimizar a área. Nessas entrelinhas, provavelmente teria uma mato-comunidade, nasceria planta infestante, aí provavelmente eu ia ter que apelar para herbicidas Roundup da vida aí, né? Glifosato. Obviamente na agricultura orgânica não pode usar. Então, nessa entrelinha, aproveitar esse espaço de terra para tentar cultivar ou milho, ou feijão, ou mandioca, que foram meus tratamentos, né? Competindo com só cana, que seria a minha testemunha, meu controle, né? Análise estatística. Foi até interessante, deu um resultado bacana. No meu estudo em si, só naquele experimento em si, né? A mestrado é muito rápido, né? Só 2 anos. 2 anos. Consegui um resultado interessante com cultivo de cana associado a milho verde. Milho verde. Foi um resultado bacana. Infelizmente foi mais a dissertação em si, né? Depois eu consegui publicar num evento na Agroecol, num congresso internacional que teve em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E achei muito bacana que o pessoal da Unesp de Botucatu, lá de Lajeado, do campus Botucatu, um grupo lá bem conhecido que já mexe com a agricultura orgânica, eles pegaram vários dados da minha dissertação e transformaram num boletim técnico para o pequeno produtor rural. Por causa da extensão rural, né? Que aí realmente, para que serviu minha pesquisa, claro, né? Então foi muito bacana, que parece que serviu, de fato, para alguma coisa, para o pequeno produtor, que eu fiquei muito feliz em saber disso. Lógico. Mas aí, assim, engenheiro agrônomo, agroecologia. Aí você seguiu na terra, agroecologia. Isso. De repente você cavoca um buraco e dá um mergulho. Isso. Aí você tem vai para água. Como é que aconteceu isso? E depois eu quero que você me explique 2 termos aqui que são novidades para mim. Então, perfeito. Foi até interessante que aconteceu algo semelhante que ocorreu no meu mestrado, como eu comentei. Que assim, o pessoal às vezes está prestando aí também pós-graduação, ou já passou por essa experiência, nosso ouvinte, sabe? Se não sabe, já fique vacinado em relação ainda, vai ficar sabendo. Tem tantas vagas numa PPG, geralmente você não concorre. Claro, você tem que passar por um processo seletivo inicial, de uma prova, uma redação, análise do currículo Lattes, mas em si a vaga, em si você concorre com o seu orientador ou orientadora. Então assim, foi a minha experiência. Eu acabei mestrado, tenho algumas experiências profissionais aí, trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente como comissionado lá na Prefeitura de Jaú, minha cidade natal. Depois trabalhei uns 2 anos e meio com contrato provisório, né? Contrato temporário num colégio agrícola, uma ETEC, né? Paula Souza, lá em Jaú também, divisa de Jaú com Bariri. Não, passou 8 anos, eu acabei
Agora, dia 31, faz 10 anos já. Dia das Bruxas, né? Defendi minha dissertação de mestrado em 2008. Então, fiquei um tempo aí. Aí, final de 2015, meu irmão mais velho, ele é professor universitário, dava aula na Federal de Santa Maria na época. Falei, não, volta, cara, você fez mestrado, você gosta de estudar, vai lá, volta, faz o doutorado. Falei, não, cara, mas tô sem ritmo de estudo, não sei se vale a pena. Falei, não, tenta pelo menos. Aí eu lembrei que o meu orientador de mestrado, Margarida, ele tinha feito o doutorado dele justamente aqui, no programa de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais, do campus de São Carlos. Se o Margarido fez, embora ele já tivesse aposentado, eu falei, por que não fazer? Ele era agrônomo, fez aqui, por que não? E o orientador dele foi o professor José Eduardo dos Santos, em parceria com o professor José Salatiel, na área de georreferenciamento. Geoprocessamento de imagens e satélites, né, para fazer um gerenciamento das bacias hidrográficas. Ou de um município de uma própria bacia hidrográfica maior, um território maior. Então, assim, meu único contato que eu teria aqui seria ele diretamente. E naquele ano que eu resolvi prestar, de 2015 para 2016, ele não estava ofertando vaga. Putz. Aí eu falei, justamente aquele raciocínio, falei, não tenho nada a perder, né? Tô prestando aqui, franco atirador, né? Faz tanto tempo, 8 anos aí fora da vida acadêmica. Aí eu li no edital, uma professora do departamento de hidrobiologia estava ofertando 3 vagas naquele ano. Falei, 3 vagas, né? Um número significativo. E a maioria dos outros professores, ou 1 ou 2 no máximo. Então eu prestei, passei a prova, resumi a obra, vai estourar o tempo nosso aqui. Ela estava ofertando só 3 vagas e 4 passaram com ela, incluindo eu. Só que assim, a nota de corte lá da prova era 7, né? Eu tirei 7.2 e as outras 3 candidatas que passaram com ela tiraram notas maiores. E tinha um currículo Lattes melhor também. Ou seja, pela prova eu passei, mas eu ia ficar fora. Entre aspas, ia ficar órfão. Como meu professor já não estava ofertando e ela não tinha mais vagas, conversei com o vice-coordenador da época, que era o Zé Eduardo. Falou, não, como você quer trabalhar com isso, de repente um bioindicador e tal, que você gosta dessa área, sustentabilidade, conversa com o professor Irineu. Ele foi orientador da Marcela, com quem você tinha se candidatado a priori. Claro. Ele aqui é um dos que tem mais tradição aqui na pós, ele já está há uns mais de 30 anos aqui na PPG, ele pode te orientar. Não, nós nos adaptamos ao meio, né? Claro. Darwin já diria isso, né? Não é o mais forte e tal, mas é aquele que mais se adapta aqui e consegue sobreviver, lógico. né? Conversei com ele e falou, não, que a gente trabalha com macrófitas, plantas aquáticas. Aí que eu vi que era um baita pesquisador, me acolheu muito bem, um professor muito educado, muito competente, tem um Lattes de mais de 116 artigos, um baita pesquisador. E ele é um dos que faz a revisão dos textos do IPCC, que é o painel intergovernamental da ONU, para questões de mudanças climáticas no Brasil. Que lindo, o cara é muito bom, fera, muito bom. Aí ele me orientou. Então, minhas aulas começaram em março. Eu tinha até dia 6 de maio de 2016 para entregar o pré-projeto. E toque de caixa ainda, escrevi rapidamente com o auxílio dele, da Marcela, das minhas colegas do laboratório. Então, finalmente, eu cheguei ao teu, né? Resolvi fazer com a ajuda dele, até eu brinquei, né? Saí da terra e fui pra água. E foi pra água. Fazer um estudo do efeito das mudanças de temperatura, no caso do aumento de temperatura, de um termo técnico aí, né? Do Browning, tem a ver com a turbidez das águas, sobre o crescimento, para não ficar algo muito amplo, né? Como é estudo de laboratório, então a gente tem que delimitar um pouco as variáveis para poder estudar, inclusive, né? Poder fazer pesquisa. Então, é efeito das mudanças de temperatura e do Browning, que tem a ver com turbidez da água, já vou explicar, né? Sobre uma espécie de planta aquática. Como que ele já tem vários estudos. Aqui, pessoal, inclusive da ecologia, tem muitos estudos na Estação Ecológica do Jataí, do município de Luiz Antônio, aqui próximo de Ribeirão Preto, né? Coletei alguns dados de lá, inclusive, sobre essa espécie de planta aquática chamada Egeria densa, que é uma planta, uma macrófita aquática, né? Como eles preferem chamar. A macrófita totalmente submersa. Então, o que ocorre? A raiz dela fica imersa lá no sedimento, no fundo da calha do rio ou do lago, represa, reservatório, que seja. E toda a estrutura vegetal dela, folhas, caule, fica totalmente submersa, totalmente embaixo da água. Foi totalmente uma novidade, né? Que até brinco, né? A única planta aquática que eu tinha estudado era arroz, né? Que é uma planta comestível na agronomia. Eu não sou biólogo, então alguns termos técnicos eu tive que realmente correr atrás, estudar, mas eles deram todo apoio. Então eu entrei aqui em 2016, então em 2016, 2017, procurei estudar mais disciplinas que enfocassem nesse tema, né? Então ecologia de macrófitas,
decomposição e crescimento de macrófitas aquáticas, que são eles mesmos que ministram, e outras plantas que me dessem um arcabouço, uma estrutura para poder fazer essa pesquisa. Perfeito. Bueno, nós ficamos aqui com o fator tempo que acaba nos dominando e eu particularmente fiquei com um monte de curiosidade aqui para te perguntar. Sim. E tenho certeza que o nosso ouvinte da mesma forma. Sim. Então nós já deixamos aqui em comum acordo um novo convite para o Rafa voltar, porque tem muita coisa para discutir a respeito. Inclusive, Rafa, essa questão do aquecimento. Eu gostaria de discutir isso. Mas nós já estamos encerrando esse semestre, agora no primeiro semestre de 2019. Tu já é o nosso convidado para vir retornar aqui com esse diálogo, porque isso é uma questão do interesse social, do interesse de todos. Nós estamos, então, encerrando esta edição do programa Em Resumo, e se você perdeu o começo do programa, não tem nenhum problema. Entra no www.radio.fiscar.br, na aba podcast, e lá vai estar o podcast deste programa e de toda a programação da rádio. Nós também vamos disponibilizar na página de Facebook do Rafael essa entrevista, inclusive para quem se interesse no tema, quem esteja estudando esse tema e de repente queira te pedir uma ajuda, uma opinião, enfim, não é, alguma contribuição como pesquisador, a gente vai disponibilizar isso. Eu aproveito também para sugerir que, se você não baixou o app da Rádio Fiscar, faça isso, baixe no teu celular, porque pelo app você pode concorrer a ingresso para show de rock, peça de teatro, par de ingressos para o cinema, shows de dança, enfim, tudo que fizer bem e beneficie aos nossos ouvintes. Rafa, eu te agradeço sinceramente por essa estimulante conversa que a gente teve. Te confesso que fiquei profundamente curioso com uma série de detalhes. Não é minha área de estudos, certo? Mas o que tu discute tem muito a ver com coisas que eu me preocupo, muito embora numa outra área, que é mais especificamente as humanas e as sociais. Mas nós vamos voltar a conversar. Sim, perfeito. Um grande abraço, muito obrigado pela tua presença. Um grande abraço a todas e todos e até a próxima edição. 95,3 FM.